Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal One Tutorial, um canal sobre vídeos de aula, sobre informática, sobre conteúdo de TI em geral. Para começar hoje a gente vai iniciar nosso curso de banco de dados. Hoje na aula inicial a gente vai estar tendo alguma noção sobre banco de dados, o que eles podem ser utilizados, o que eles são. Então é um nível bem básico, eu peço para vocês, se tiverem dúvidas, postarem nos comentários e pesquisarem na internet e demais. Bom, para começar a gente vai entender o que é um banco de dados SGBD. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, na verdade, isso está abreviado. Então, um sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente pode dizer que é um software que gerencia todas as suas informações reunidas em bancos ou banco de dados dos seus arquivos, dos seus conteúdos salvos neles. Mais para frente eu vou explicando. Banco de dados, sistema de administração de dados, como eu disse, ele serve para gerenciar seus dados, cria uma estrutura organizacional e possibilita você fazer um sistema de relacional dos seus bancos de dados, das suas tabelas, dos seus dados dentro dos seus bancos de dados, e armazena os seus dados com maior organização e tudo. Por que usar? O banco de dados tem vários modelos, mais para frente eu vou explicar, mas ele possibilita uma maior organização possibilitando que você tenha seus dados salvos com melhor diferenciação, mas como se fosse um Excel, na verdade. Excel é uma espécie de armazenamento de dados, lá está organizado tudo certinho, na verdade. Então o banco de dados também permite uma melhor organização, ok? Um melhor armazenamento, perfeito. Você tem uma confiabilidade melhor ao salvar os seus dados e estar armazenando ele em local mais seguro do que um Excel, por exemplo. Maior confiança. Como eu disse, é uma maior confiança e um maior profissionalismo na hora de salvar os seus dados, né? Sistema relacional, como eu disse, sistema relacional, você pode, dentro do seu software ou dentro do seu banco de dados, fazer duas consultas, onde uma tem o código de cliente e o outro tem o código de produto, e juntar essas duas numa consulta só e retornar para você o que você deseja. E maior velocidade, sem dúvida, isso também é uma das coisas que mais contam. Por que usar um banco de dados, né? Se você abrir um Excel com 5.000 linhas, pode até abrir com uma velocidade boa, mas não tem a confiabilidade que um banco de dados tem ao salvar 5 milhões de linhas. Na verdade, é lógico que você não vai fazer uma consulta e abrir 5 milhões de linhas, como também você não vai abrir 5.000 linhas no Excel de bobeira assim, né? Aí tem alguns sistemas de banco de dados, a gente conhece aí hoje Microsoft SQL Server, utilizado para servidores Windows ou sistemas operacionais Windows, MySQL, utilizado para PHP, outros sistemas também que rodam Windows, Linux, mas é mais utilizado para sistemas web, né? E o famoso Oracle, que é um sistema robusto de banco de dados, que tem uma capacidade enorme, tem uma confiabilidade enorme também dentro de seus requisitos. O que é um banco? O banco é muito parecido com uma afirmação que a gente usa de um banco também, por exemplo, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, é onde você guarda alguma coisa. Essas coisas que vocês guardam, elas são um conjunto de informações, ou um conjunto de valores, vamos dizer. Então, o banco, ele é uma unidade, claro, que guarda um conjunto de coisas, um conjunto de informações, um conjunto de dados que você salva nesse lugar determinado, né? Eu dei uma explicação bem breve e mais ou menos isso. É como se eu tivesse uma bacia. Dentro dessa bacia, ela é uma bacia grande que cabe várias outras bacinhas. Então eu coloco várias bacias dentro dessa bacia grande. Ele é
É uma espécie de local de indexação de várias outras informações. Se alguém tiver uma dúvida, posta no comentário que eu informo. Ou então pesquisa na internet também que você vai localizar perfeito. Beleza? Vamos dar seguimento. O que é tabelas? Tabelas ficam dentro do nosso banco de dados. Tabelas ficam dentro de nosso banco de informação, que eu disse a paz, ou banco de dados. Banco de informação ou banco de dados é a mesma coisa. Eu posso estar dizendo que são duas coisas parecidas também. Por exemplo, eu tenho um banco de sangue, eu tenho um banco de informação. Então, tabelas são essas bacinhas que eu falei no exemplo passado. Ficam dentro de nosso banco de dados, que possuem informações que podem variar de texto, tipo caractere, data, dependendo do formato do banco. Tem bancos que tem formato dia a dia, mês, ano, ou tem mês, dia, ano. Tipo, o MySQL utiliza 06/01/2013 ou 2013 06/01. Depende do formato da data do banco de dados, né? Tipo int, né? É tipo dado inteiro. Eu disse isso numa aula de algoritmo que eu postei. Dado inteiro é aquele dado que é numérico, ok? Tem também tipo float, tem outros tipos que vai em casas decimais. Mas eu estou no exemplo, eu estou postando esse, tem mais, claro, outros tipos de dados, né? Isso é uma pequena struct que eu fiz aqui na tela, só para ilustrar. Tipo memo é um conjunto de texto maior. Você pode fazer o seguinte: uma observação, tipo aquela... No Orkut tinha isso muito, que era quem sou eu? Isso era um campo memo, que armazenava um conjunto de texto maior, certo? E etc. Tem outros tipos de variáveis, tipos de dados a ser salvo. Tem time, tem data time, enfim, vários outros. Eu estou dando um exemplo aqui de informação a ser salvo. Para entendermos como funciona a nossa tabela, vamos utilizar um exemplo de cadastro de usuário. Ok. Aí está a nossa informação. É isso que o banco de dados vai salvar, dentro da tabela cadastro de usuário. Beleza? Nós temos nome, e-mail, data de nascimento, observação e CPF. Dentro da tabela cadastro de usuário, dentro do nosso banco de dados, que pode ser colocado qualquer nome, vamos supor lá, banco de dados, site, meu site. E dentro do meu site tem uma tabela chamada cadastro de usuário. Dentro dessa tabela tem esses campos a ser salvos, essas colunas, né? E aí tá nosso nome, e-mail, data de nascimento, observação, CPF. Então beleza, nome é o que? É um tipo texto. E-mail é um tipo texto. Data de nascimento é um tipo data, ok? Observação é um tipo memo ou tipo blog, um tipo long, depende da maneira que você vai armazenar essa observação. E CPF é um tipo inteiro, então um tipo int, ok? Claro que nesses campos a gente pode determinar o tamanho que vai ser armazenado tais informações, ok? Tipo inteiro a gente pode ter 12 posições, 11 posições, 10 posições, depende da quantidade de dados que você vai armazenar no CPF. E aí vai, ok? Então, dito isso, vamos começar a utilizar, né, nossa ferramenta. A gente vai estar utilizando hoje o MySQL, né? Você poderia utilizar qualquer outra linguagem. Eu prefiro utilizar a nossa linguagem de banco de dados, que é o MySQL. É uma linguagem muito parecida, para não falar igual a do SQL Server, mas ela é muito parecida com ela, né? Você pode baixar ela no Baixa Aqui, utilizando o Champ ou AMP, tanto faz. A gente vai estar utilizando agora o PHP-MyAdmin, e através do PHP-Admin a gente vai fazer o gerenciamento de nossos bancos de dados, ou nosso banco de dados, nossa tabela, dentro do PHP-MyAdmin. Vamos lá. Tá aqui. Quando você baixar o Champ e instalar, você vai instalar o PHP-MyAdmin. Automaticamente, quando você instala o Champ ou AMP ou o que for, instalar o PHP-Admin. Se você utilizar o exemplo que eu estou te falando, que seria instalar o banco de dados
MySQL. Mas você pode instalar o SQL Server também sem problema, que você está utilizando outra ferramenta, que seria o SQL Server Magnet Studio. Ok? Então, através do champ, a gente abre no navegador localhost /phpMadmin/. Está aqui nossa ferramenta de gerenciamento de banco de dados. Né? Aqui fala que eu posso criar um banco de dados, né? Ou acessar outros aqui, beleza? Ou até fazer uma consulta no nosso banco de dados através de uma junção no SQL, um código SQL. Vamos criar um banco de dados para a gente começar a entender. Banco aula. A collation é o tipo de informação utilizada na sua localização. Eu vou dar uma explicação mais detalhada mais para frente no vídeo, mais para frente nas aulas, mas eu vou colocar Latim BIM 1 e a gente explica mais tarde. Beleza. Note aqui, ó, Create Database Banco Aula Default Set Latim 1 Collation Latim 1 BIM. Vamos focar nisso aqui, ó, Create Database, ok? Ele gerou uma consulta SQL, que nessa consulta ele pediu para o nosso SGBD criar o nosso banco de dados banco aula, ok? Logo abaixo a gente tem a opção de criar a tabela do nosso banco de dados aula. Então vamos lá, cadastro. Vamos lá, cadastro usuário, user, cadastro user, e vamos pegar o exemplo do nosso PowerPoint. Olha aqui, tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5 campos, beleza, tá aqui, 5 campos. Aí no primeiro campo vai te utilizar um texto, que é o nome. Segundo, a gente vai utilizar outro texto, que é o e-mail. Outro, a gente dá data, ok, que é o nosso data, nascimento. O outro é... qual que é o outro? Ok, observação. Vou ter só OBS. Lembrando que aqui nesses campos a gente não pode colocar nem acento, nem cedilha, nenhum caractere especial, beleza? Só underline se for preciso. Observação. A gente pode colocar aqui um long, um memo. Nesse banco a gente não tem opção de memo. Então vamos colocar um long text. E para fechar, colocamos CPF. Vamos lá inteiro. O CPF tem quantas posições? Vamos analisar agora. O CPF tem quantas posições? Então tá, 00, 000, 000, traço 0. Não é isso o CPF? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. CPF tem 10 posições. 10 posições, ok? É o tamanho do nosso CPF. Então o CPF não pode ser maior do que isso. Beleza? Ou melhor, vamos conferir aqui. Tá faltando aqui, ó. Agora sim. Então é 11. Desculpa, galera. 11. 11 posições. Ok, então o nosso CPF tem tamanho 11. O nosso long a gente pode definir um tamanho aqui de 500, 5.000. A data não precisa, porque a data do sistema já interfere nesse formato aqui, creio eu. Se não for, eu vou falar lá. 2013, 02.
09 mais 3 mais 9, dia 19. Ok, 2013, 4 com mais 2, 6 com mais 2, 8. Então o tamanho de data vai ser tamanho 8, então não precisa colocar. E-mail a gente pode definir um tamanho aqui de, vamos falar, 20. O nome 40. Feito isso, a gente pode salvar. Ok, salvou a nossa tabela. Vamos inserir um dado na nossa tabela para fazer o teste. Só clicar em inserir. Vamos colocar o nome. Ok. Data de nascimento. E CPF 00. Continuando aqui, pessoal. Então a gente coloca o CPF e executa. Foi visualizar, a gente vai ver aqui nossos dados já cadastrados. Em editar a gente vai ter nosso registro, galera. Ok? Acho que o nosso CPF não retornou, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos executar. Vamos visualizar. Eu acho que ele não tá legal esse campo. Vamos só editar aqui. Engraçado. Vamos dar o número 1 aqui. Por favor. Parece que estourou o tamanho do campo. Acho que nós colocamos o tamanho do campo 11. Estourou o nome do campo mesmo. Mas eu coloquei. Coloquei certo, viu, galera? Então beleza, vamos ter 1 até 9. Mas eu acho que é um problema no nosso banco de dados. Ok, nós temos a informação registrada aqui, ó. Vamos inserir outra. Beleza, nós inserimos 2 registros na nossa tabela. Cadastro user e no nosso banco de dados, banco aula. 2 registros. Ok, beleza. Mas agora, como profissionalizar mais essa tabela? Para que esses registros possam ficar mais bem expressos e mais acessíveis dentro de outra classe, ok? Nós temos aqui uma chave única que é o CPF, certo? O CPF, esse, pode ser igual a esse, mas existem CPFs diferentes, e eu tenho uma identidade, você tem outra identidade, fulano de tal tem outra identidade. Então o CPF é um único. Então a gente tem que colocar no nosso banco de dados que o CPF é único. Vamos editar, ok? Vamos editar aqui ó. Nós temos que colocar no nosso na nossa tabela que o CPF é único. Então agora o CPF sendo único, eu não posso colocar o mesmo número em outro registro, né? Correto, galera? Vamos ver.
Ok, ele falou que meu CPF está duplicado. Então meu CPF é único, eu não posso colocar em outro registro o mesmo CPF. Duas pessoas, a não ser que a pessoa tenha dois cadastros. Vai depender do seu cadastro. Se você quer que pessoas tenham dois cadastros mesmo CPF. Isso depende do modo que você quer organizar seus dados. Mas beleza? Então, beleza, eu falei que meu cadastro de CPF tem que ser único, né? Mais uma coisa para ficar mais bonitinho, né? Para você saber incrementado, bonitinho, de qual é a posição do registro, eu não coloquei. Então é muito importante que na sua tabela tenha um código de registro, um índice que você possa acessar dentro de outra tabela ou dentro de outra consulta, para você saber exatamente a posição do seu registro, ok? Para isso a gente tem que editar nossa tabela, né? E colocar aqui, adicionar um campo no início da tabela, um campo. Esse campo a gente vai chamar de ID, ou pode também de código, depende de vocês. Tamanho int, vamos colocar o tamanho do campo 11 aqui dentro. Ok? Eu acredito que um tamanho desse é muito grande, então não vai ter problemas na definição de tamanho de sua tabela. Tamanho 11, a gente vai colocar aqui um autoincremento. Então, o que é autoincremento? No primeiro valor ele vai valer 1, ok? Sempre no primeiro registro ele vai valer 1. 1 mais o próximo registro, que é mais 1, vai valer 2. O segundo campo vai valer 2. 2 mais o 1, ele vai autoincrementar de novo. Então, ele sempre vai autoincrementar a sua tabela, seu registro, seu índice é isso. Por exemplo, eu tenho uma laranja com mais uma laranja, vira duas laranjas. A próxima laranja vai ser a terceira, a próxima laranja vai ser a quarta, e aí vai. Eu estou acessando via índice o dado da minha tabela. Então, definido isso, a gente vai colocar uma chave primária. Ok. A chave primária nada mais é definindo o seu ID como um índice para você conseguir acessar de outra relação. Vamos salvar aqui. Ok, agora nossa tabela tem o ID como chave primária, que define esses registros, essa estrutura de registro dentro do nosso banco de dados. Inclusive ele já colocou o primeiro registro e o segundo registro, 1 e 2. Vamos inserir o terceiro? Vamos lá. Aqui não precisa colocar, porque já vai auto-incrementar. O nome eu vou colocar aqui, teste 3, arroba teste. Data de nascimento é o padrão do banco, olha lá, 2013, 09, 19. Isso depende do padrão do seu banco. CPF. Ok. Então, inseriu e aqui está, nosso terceiro índice. Aí agora se eu quiser fazer uma consulta, né, nesse índice, ok? Vamos utilizar agora a nossa ferramenta de select. Eu tenho que procurar? Tenho, mas vamos entender agora como é que funciona o nosso select. Aqui já está montado o nosso cadastro, então vamos executar para você ver. Olha lá. Mas eu vou querer montar o nosso select, ok? Vamos indentar o nosso código, sempre vou indentar. Ok. Então vamos fazer uma situação hipotética. Já estou selecionando a cadastro usuário e eu quero que ele me retorne o nome e a data nascimento. E o CPF também. Então eu coloco vírgula, o nome do campo, vírgula, o outro nome do campo e fecho. From, que é da onde eu vou buscar o dado, e where, qual campo que eu quero. Então vamos supor que eu quero o campo id igual a 1.
Eu não sei se ele vai fazer direitinho. Vou copiar para não dar erro. Pode ser que vai dar algum erro aqui, galera, mas vamos ver. Eu acho que coloquei alguma coisa errada. Eu coloquei alguma coisa errada. Agora que eu vi. Aqui eu coloquei essas aspas. Isso que acontece em banco de dados é um travamento. Isso pode ser um defeito do seu código e está dando lentidão no seu software. Muitas vezes a sua lentidão do software pode ser dessas coisas. Mas aqui eu vou ter que reiniciar o nosso banco. Se você instalou o Champ, você faz isso dentro do Champ. Eu instalei o Apache 3. Estou abrindo a Apache 3 aqui. Apache 3. Aqui tem duas telas, pessoal. Eu estou abrindo uma aqui para não dar problema na outra. Ok, parei o servidor. Vou iniciar de novo. Travou legal. Ok. Pra cá, aqui. Vamos acessar nosso banco lá. Banco aula. Beleza, daqui. Vamos lá fazer nossa conta agora certa. Ok, era só um conjunto de síntese que estava errado. Eu não tinha essas aspas aqui. Se você for utilizar uma, tem que utilizar padrão para todos. Aí eu vou tirar a aspa, tá ficando bonitinho. Então o que eu fiz? Eu selecionei o nome, a data de nascimento, CPF, da tabela cadastro de usuário, no ID 1, ok? E pedi para exibir. No ID 1 tem isso. É isso que você quer? Ele falou. Então beleza. Eu quero agora do ID 2. Tem esse. E assim vai. 3. Então não tem muito o que falar em banco de dados nessa parte inicial. Vamos focar agora um pouquinho mais sobre outros tipos de dados armazenados, né? E depois do CPF vamos seguir mais uma coisa. Então beleza. Aqui tem vários tipos de dados que a gente pode armazenar. O float é aquele dado que eu falei na aula de algoritmo, que é o que? É dado com casas decimais. Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui de cada dado quando se fala. Aqui. Olha lá. O float é o que? Vamos dar um exemplo. É real. 1,50. 1,50. Né? O text é texto. Varchar. O que é o varchar? É uma unidade de caracteres que a gente pode colocar como número, como texto, qualquer coisa.
Varchar é isso. Eu posso estar colocando uma coisa na tela só para complementar para vocês agora aí. O double. É, deixa eu consultar a documentação, que é mais fácil a documentação. Ninguém sabe tudo, né, galera? Com a tabela aqui que eu tirei de um site da UFMG, vamos complementar. Então, beleza. Eu vou utilizar apenas aquilo que a gente vai utilizar, que é mais utilizável, claro. Temos inteiros regulares, que é o tamanho int. Tamanhos médios inteiros, que são maiores do que o tamanho int. Né? A gente pode classificar int, acho que com 12 casas. Acho que é isso. O integer, que também é a mesma coisa que o int. Né? Bigint, né, eu acho, que é inteiros maiores, são maiores casas decimais. O float, que é a variável que tem um ponto flutuante, ou vírgula flutuante, que é como a gente pode dar exemplo de real. Né? O double, números flutuantes em dupla, né? Guardam 8 bytes. O real, mesmo que dobro, casa decimal. E aí vai, cara. Tem data, em formato de data exibido, hora, time, né? Porque time é hora, data e time, ok? Timestamp, ok? Ano. Esse nosso banco de dados MySQL não tem, mas pode ser utilizado também. O char, ok? O varchar é uma string de tamanho variável, mesmo que binário. Que o texto também é uma string, né? Então, texto e varchar é a mesma coisa. Então, desconsidere que eu falei que varchar também pode ser utilizado número, embora número não caractere. O texto, que é um texto normal. O blob, que é um tamanho médio de texto, né? Eu acho que por baixo o nosso entendimento agora básico de banco de dados tá bom isso. Não precisa afundar muito nisso não, aprofundar muito não, que não vai ter necessidade. Dando isso sequência, a gente vai para a próxima aula agora, é uma aula mais complexa de banco de dados. A gente vai criar duas tabelas e fazer que essas duas tabelas conversem entre si. Valeu, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se possível, comente, ajude a espalhar o vídeo compartilhando nas redes sociais. Coloque também o seu like, sua opinião sobre o vídeo, para ajudar a gente a fazer os próximos vídeos. Lembrando que eu não sou um professor de informática, eu estou dividindo conhecimento com todos aqui. Então, se alguém quiser dar uma opinião sobre cursos e uma opinião mais aprofundada, só compartilhar aí seu conhecimento, comentando, para a gente estar dando sequência ao nosso curso. Muito obrigado, pessoal.